Olá, me chamo Eduarda e nosso grupo escolheu o livro A Startup Enxuta, de Eric Lins. Bom, vou começar contando um pouco sobre os capítulos iniciais, introduzindo o assunto e falando sobre o que aprendemos. O livro começa dizendo sobre o início de uma startup. Eric se depara com o fato de que a estratégia habitual de administração não podia se aplicar a uma startup. Então, decide criar uma nova estratégia formulada na ideia de que as startups são empresas que se baseiam em uma iniciativa intensamente humana. O autor conta algumas histórias para exemplificar, como a da empresa Snaptex, onde tiveram a ideia promissora e depois de ser desenvolvida, foram identificados diversos problemas. Então, a empresa, para solucioná-los, foi decidido que o melhor seria investir em sistemas capazes de fazer testes com o site já em uso e mudá-lo com extrema rapidez, quantas vezes for necessário. Outro exemplo é a IMVU, que foi construída na ideia de desenvolver um aplicativo de avatares que se ligavam às plataformas de mensagens instantâneas, para que as pessoas pudessem jogar com os amigos. Depois de lançar o aplicativo, foi visto que não era isso que os usuários queriam. Assim, foram aplicadas diversas técnicas que serão desenvolvidas ao decorrer do vídeo. É importante definir valor em uma startup, ver o que realmente importa e o que é dispensável, para que os recursos não sejam desperdiçados. Voltando a falar da IMVU e seu aplicativo, temos que a estratégia adotada foi de consultar clientes e, após diversas entrevistas, o aplicativo foi totalmente modificado, pois os clientes queriam de fato um aplicativo em que pudessem ser anônimos com os avatares, conhecer pessoas novas e fazer amigos ao redor do mundo. Depois das modificações, o aplicativo já não era mais baseado na ideia inicial, mas finalmente agradava o público. A história da IMVU pode inspirar outras startups e até influenciá-las a fazer igual. Mas é aí que essa nova metodologia se aplica, pois é muito importante que cada startup seja analisada individualmente, porque cada startup tem seu produto e suas metas. Bom, sou o Vinícius e vim dar continuidade sobre a conversa das startups. Muitas perguntas giram em torno sobre como realmente começar uma startup. Assim, queria comentar um pouco sobre o assunto. Uma das estratégias básicas de início chama-se método científico. Ele se baseia em um ideal que se divide em duas outras suposições. A primeira chama-se hipótese de valor, que é formulada principalmente para pôr em teste o valor do produto perante os clientes, e a segunda hipótese chama-se de hipótese de crescimento, que é o quanto pode agregar tal produto em um futuro. Após ter essas ideias claras, experimentos são feitos para obter resultados. Bom, uma outra parte muito importante e que diz muito sobre o livro é esse fluxograma chamado de O Ciclo do Sucesso, Construir, Medir e Aprender. Nele, podemos encontrar inúmeras ideias do método de Eric. O pontapé inicial do ciclo pode se dar na parte de ter a noção de gerar ideias, para assim construir um produto, para se ter a oportunidade de fazer experimentos com o público e mercado, para assim obter os dados e se concluir onde estão os erros e acertos, para aprender como a melhorar o produto e, de fato, dando sequência ao ciclo. Há diversos casos no mundo de gigantes mundiais que se basearam nas ideias similares para obter os resultados, como, por exemplo, o Facebook. Os saltos de fé são basicamente pressupostos e ideias baseadas no achismo por vivências que se tem ao abrir uma startup. Tais fatos, se concretizarem, podem gerar grandes sucessos, assim como, se não se confirmarem, podem levar a grandes fracassos. Um MVP
Um produto mínimo viável é um produto, ou podemos dizer, um protótipo, para já se lançar ao mercado, para assim se obter respostas do público e ir modificando em busca de um produto ideal. Tal método difere bastante do convencional a qual estamos habituados. Olá, eu me chamo Everton e vou falar um pouco sobre os capítulos 7 e 8 do livro. A contabilidade é um assunto importante ao iniciar uma startup, pois analisa o fluxo financeiro e os recursos alocados. Além disso, o autor fala sobre a questão da pivotagem, que é a necessidade ou não de fazer uma mudança nos recursos alocados e objetivos da empresa, para obter mais lucro ou evitar algum tipo de prejuízo. O autor Eric Ries identifica as melhores formas de trabalhar. Atualmente existem 3 metodologias ágeis que facilitam a entrega de produtos com alto valor agregado, que seria o Scrum, o Extreme Programming e o Kanban. O Extreme Programming é uma metodologia ágil e se ajusta muito bem a projetos de software com requisitos vagos e em constante mudança. Para isso, ele adota uma estratégia constante de acompanhamento e realização de vários pequenos ajustes durante o desenvolvimento de software, baseados principalmente em comunicação, feedback e o respeito entre as equipes. A segunda metodologia é o Scrum, que é uma estrutura para desenvolver, entregar e sustentar produtos em um ambiente complexo, com ênfase inicial no desenvolvimento de software, embora ele possa ser usado para as outras áreas, como pesquisa, vendas, marketing, entre outras. Ele é projetado para equipes de 10 ou menos membros, que dividem seu trabalho em metas que podem ser concluídas dentro de interações, tempo limitado, chamadas e sprints, com duração cerca de 15 dias. E a última é o Kanban, que é basicamente uma demanda baseada, que é uma metodologia baseada na demanda visual, em um painel informando as demandas a serem desenvolvidas, o que estão em desenvolvimento e as que estão finalizadas. Olá, eu me chamo Rômulo e eu vou falar um pouco sobre os capítulos 9 e 10 do livro. Esses 2 capítulos iniciam a terceira parte do livro, a aceleração. Aqui, o Rise investiga técnicas que permitem às startups enxutas acelerar seu crescimento tão rápido quanto possível. No capítulo 9, ele começa abordando o tema de lotes pequenos, onde foi observado que é mais eficiente quando se compara com uma produção em massa. Foi assim que a Toyota conseguiu se tornar uma grande empresa e competir com as produções em massa norte-americanas, aplicando o conceito de lotes pequenos. Eles construíram um carro por vez com máquinas que eram capazes de diversificar suas ferramentas e produzir modelos diferentes. Diferente de uma produção em massa onde todos os carros são idênticos. Essa diversificação possibilitou à empresa a não produzir modelos demais para um determinado público e também atender um público mais diverso, porque eu tenho diferentes modelos de carro. Bom, com essa técnica de lotes pequenos, era possível também perceber um defeito na linha de produção antes. Então eles paravam essa linha de produção para corrigir o erro e a linha continuava logo em seguida. Essa técnica era chamada de Coded Andon pela Toyota e Sistema Imunológico pela IMVU. Seguindo para o capítulo 10, ele nos aborda uma maneira de acelerar o crescimento de uma empresa. Então, ele vai nos contar um pouco sobre o motor de crescimento viral, onde empresas usam as redes sociais para a produção do marketing. Usando essas ferramentas online, notou-se que o conhecimento do produto se espalha com rapidez e sem esforço da empresa, entre as pessoas, como um vírus mesmo. O próprio público fazia o papel do marketing com os repasses. Alguns exemplos de sucesso foi o próprio Hotmail, que não podia pagar por uma grande campanha de marketing e acabaram adicionando no corpo do e-mail uma mensagem chamando as pessoas para obter seu e-mail grátis. Outro exemplo também foi a Tupperware.
A Tupperware, ela criou as reuniões domiciliares, fazendo com que seus funcionários atraíssem os próprios familiares e amigos no consumo dos produtos da empresa. Com isso, aparece também um termo novo que é o coeficiente viral. Por quê? É possível quantificar o crescimento de uma empresa através de modelos matemáticos. Com isso, acaba surgindo esse coeficiente. Ele nos mostra o quê? O crescimento de uma empresa. Então, se o coeficiente viral é maior, a sua empresa está crescendo mais rápido. Se esse coeficiente é menor, o seu crescimento ele é mais lento, por assim dizer. Começou a surgir também o motor de crescimento pago, onde algumas empresas, como por exemplo a IMVU, notou que os clientes não passavam o produto para seus amigos. Eles queriam utilizá-lo para fazer novos amigos e estavam dispostos a pagar pelo produto para repassá-lo. E por fim, nós chegamos aqui, a parte do mercado pago, que se o público está disposto a pagar, a empresa não é ótimo para a empresa, até mesmo para repassar o produto, o conhecimento dele e disseminar o marketing, sem gastar com recursos da própria empresa. Bom, e por fim chegamos no motor de crescimento que determina o encaixe produto-mercado. Basicamente, esse termo indica o momento em que uma startup encontra um conjunto amplo de clientes que tem o potencial interesse no seu produto, ou seja, um público que tem grandes chances de ser o seu cliente. Com isso, a captação de novos consumidores aumenta consideravelmente e ajuda no motor de crescimento de uma empresa. Me chamo Leonardo e estarei dando continuidade ao resumo do livro. Enfocar apenas na velocidade gera muitos defeitos, resultando em pouca adesão de clientes e assim não se consegue um feedback válido para a conclusão do ciclo construir, medir, aprender. A abordagem dos 5 porquês atua como um regulador natural de velocidade. Ao se perguntar 5 vezes o porquê, revelamos a causa raiz de um problema que pode parecer técnico, mas se origina de uma problemática humana. Pode ser tentador começar com algo grande e importante, onde os ganhos também serão grandes, mas você deve dar à sua equipe a possibilidade de aprender como executar o processo e expandir para áreas maiores, fazendo melhorias incrementais à medida que o sintoma se torna mais doloroso. A ideia de não possuir tempo para desperdiçar na análise é um perigo que custa muito mais caro a longo prazo. A sabedoria convencional sustenta que, quando as empresas ficam maiores, perdem inevitavelmente a capacidade para inovação, criatividade e crescimento. Essas empresas podem criar uma startup. Seja uma startup interna ou externa, são necessários 3 atributos estruturais: recursos escassos, mais seguros, autoridade independente para desenvolver seus negócios e interesse pessoal no resultado, seja financeiro ou em forma de crédito. É necessária a criação de um ambiente que proteja a organização controladora dos projetos da startup e que a mesma acompanhe seu projeto do início ao fim e desenvolva métricas acionáveis para classificar seus experimentos como sucesso ou fracasso. Com o mercado do produto estabelecido, a excelência operacional assume um papel maior e é necessário um manejo para que profissionais criativos trabalhem em novos projetos, dando espaço para os otimizadores. Após alguns anos nessa dinâmica, ela vira o novo status quo, e algumas ideias de inovação vêm da regressão, entre aspas, a um sistema de cascata ou análise diferente dos dados. A metodologia da startup enxuta tende a subotimizar as funções individuais. No entanto, a eficiência individual, a rapidez com que se constroem ou se medem, não é o objetivo da startup enxuta, e sim o trabalho de modo funcional para alcançar a aprendizagem validada, percorrendo o ciclo inteiro de construir, medir, aprender.